Podcasts. Olá, queridos amigos e amigas do podcast Dimensões. Hoje o nosso tema está imperdível. Fique aí grudadinho, sabe por quê? O assunto, aquele que bate no teu coração. Projeção astral, projeção da consciência, vida após morte, mas de uma forma muito consciente. Comigo eu encontro aqui com Wagner Borges. Tudo bem, Wagner? Tudo bom, Rosana? Que legal estar aqui de novo, viu? E a empresária Lídia Sayeg, da Casa Leão, joias maravilhosas e com uma energia que só eu sei. Tudo bem, Lídia? Tudo, estamos aqui, né? Bom, vamos perguntar para o Wagner, Lídia, porque é uma pergunta mundial. O que é a projeção astral? Bom, projeção astral é um fenômeno paranormal que acontece com muita gente de forma espontânea. Então, imagina, Rosana, você acorda de madrugada, normal, e descobre que você não consegue se mexer, a paralisia do sono. Aí você tenta abrir os olhos, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, você está totalmente paralisada. Teu metabolismo está baixo, as ondas cerebrais estão baixas. E aí, de repente, você se sente desprendendo para fora do teu corpo, como se você, consciência, espírito, se soltasse temporariamente para fora da matéria. E esse tipo de fenômeno, desde a antiguidade, já era falado na velha Índia, na velha China, nas iniciações do Antigo Egito. E ao longo do tempo foi ganhando muitos nomes, né? Projeção astral, experiência fora do corpo, viagem astral, desprendimento espiritual. É que cada grupo ou doutrina chama por um nome diferente. Vamos chamar de experiência fora do corpo, que é o mais fácil do pessoal entender. Muita gente tem esse tipo de experiência. Hoje, essa informação está muito mais aberta do que décadas atrás, que quando se falava nisso antigamente, Rosana, alguém falava, olha, eu acho que essa pessoa mora no Himalaia ou mora na pirâmide. Era um mestre. Exato, não imaginava que pessoas morando na área urbana também tivessem a mesma experiência. E hoje, existe toda uma literatura de saídas do corpo espalhada pelo mundo inteiro, de autores e autoras que moram nas cidades e que vêm narrando essas saídas do corpo. Você já teve essa paralisia, Lídia? Em algum momento você... Eu já tive a percepção, depois que eu acordei, né? Não no momento. Eu já tive a percepção, eu acordo muito cansada. Então, eu tive a percepção que alguma coisa aconteceu comigo à noite, que eu estava paralisada, mas eu não tenho a consciência do que aconteceu. Isso aqui é isso, Rosana. A pessoa acorda na madrugada, está paralisada. Aí logo depois ela apaga. E aí quando ela acorda um tempo depois, entre o momento que ela teve a experiência, dormiu e acordou, passou-se 1 hora. E nessa 1 hora o cérebro coloca 1, 2 sonhos por cima. E aí quando ela acorda, fala assim, puxa, eu acho que eu sonhei ali atrás que eu estava paralisada. Porque isso é também hipercomum. E esse tipo de paralisia do sono é muito comum. Muita gente que está assistindo a gente já teve. A pessoa tenta gritar, não sai som nenhum, está totalmente paralisada. Isso, Lídia. E é claro, quem não experimentou isso duvida, mas todas as pessoas que já tiveram sabem da realidade disso. A medicina chama de paralisia do sono, é um estado alterado. Eu descobri, no meu caso, lá quando era adolescente, que se eu ficasse quietinho, eu sentia como se o meu campo energético expandisse e eu me sentia flutuando para fora do corpo humano. Então, o ideal, quando a pessoa tiver isso, é não tentar se mexer, porque ela tenta se mexer e dispara adrenalina por causa do medo, e ela desperta, às vezes, agitada. Se ela ficar quietinha, calma, não tentar se mexer, o campo energético se solta e ela tem uma experiência e comprova para ela que é real. O lance é que ninguém faz isso aqui, ó. Deixa eu tirar o óculos para mostrar. E tô paralisado. Deixe-me observar calmamente o que é isso. A pessoa não faz isso, Rosana. Porque assim que ela desperta paralisada, já é o medo disparando adrenalina para ela querer se mexer a qualquer custo. E aí, Lê, você que está nos ouvindo aqui, aquela história quando parece que você cai da cama assim, que parece que aí os antigos falavam que você estava crescendo. Você estava crescendo, é porque, por exemplo, nós temos um campo energético e muitas vezes quando você está deitado ou sentado cochilando, ele se solta um pouquinho para o lado ou para cá, mesmo numa meditação, e aí dá uma sensação que você está escorregando ou caindo, e você dá um tranco tentando se segurar. Isso que eu ia te falar, que eu sinto várias vezes, não foram poucas na minha vida, é assim, ó. Isso. Parece que... Quando você está mas cochilando... é muito mas não é
É muito forte. Então, porque quanto maior for essa, por exemplo, tô cochilando, quanto maior for essa soltura, na hora que volta de retrai, repente. aumenta da... Nossa, parece... E aí, deitado, tinha esses trancos, e minha avó falava assim pra mim, olha, meu neto, e você tá tendo esses trancos porque você tá crescendo. E eu não cresci quase nada, eu tenho 1,67 m só. É que as pessoas antigas não tinham conhecimento. Então, o explicação. tranco é o quê? Então, é a volta. É exatamente... assim, por exemplo, ó. É a hora que a projeção volta. Não, suponha que eu tô assim meditando, e aí a minha aura da cabeça solta um pouquinho aqui. E de repente ela contrai. Quando contrai, vai me dar a sensação que eu tô caindo. Então eu faço isso aqui, ó. Como se eu estivesse escorregando. Mas a gente, às vezes... Deitada é mais profundo isso no cochilo. Dá a sensação que está caindo mesmo. E aí você vai assim... Ah! Né? Que muita gente tem isso e não sabia antigamente o que era. Agora, para falar para os nossos ouvintes, não tem a ver com religião. Não. Não é coisa do diabo. Não, nada. Em projeção astral, você não vai entrar outro espírito, vai Não, embora. Medo do cordão. O que é o cordão de prata? Esse fenômeno, ele acontece com católico, evangélico, espírito, ocultista, com todo mundo. É um fenômeno humano. O que varia são as interpretações de cada área. Cada área vai ter seu parâmetro e vai interpretar isso culturalmente diferente. Culturalmente. Então, uma olhada de conjunto, se a pessoa tem a mente aberta, ela vai ver claramente que existem padrões, que o ser humano é muito parecido. Então vai ver a sensação de flutuação, olhar o corpo humano, você estando de fora, e isso às vezes pode causar um trauma, se a pessoa não sabe o que é, porque você olhar o seu corpo... Ela vai achar que tá morta. Exatamente, vem o medo da morte, e aí ela cai dentro do corpo, fala, ufa, tive um pesadelo que eu tinha morrido. E o medo atrapalha muito. Com conhecimento disso, estudo legal, a pessoa começa a entender o que está acontecendo. Isso independe de raça, credo ou religião. Agora eu vou repetir, cada cultura interpreta aquilo de acordo com o seu valor. A interpretação melhor é de conjunto. Eu quero fazer uma pergunta, e o que está acontecendo? Uma saída do corpo. Mas por quê? Mas é isso que eu falo, porque assim, desde criança eu tenho essas saídas do corpo e graças ao Wagner Borges eu pude entender muitas vezes o que passou comigo, os lugares que eu viajei fora do corpo, e eu achava que todo mundo era assim, até que a gente vai amadurecendo e vê que todos têm, mas nem todos se lembram, Sim. não é? Mas existe um mito, Lígia, que as pessoas têm medo de fazer o exercício da projeção astral, achando que o tal cordão de prata, que dizem que liga o espírito ao corpo, vai se romper. Mito? É o mito, é o seguinte, o próprio corpo humano é energia condensada, né? Matéria é energia condensada segundo a ciência. Então, o próprio corpo humano também é energia. Então, interpenetrado nele estão campos energéticos mais sutis, espirituais, vamos chamar assim. Quando esse campo espiritual se solta, entre os dois campos, a matéria e o outro, formam-se feixes de energia, interligando o espírito à matéria. Lá no Eclesiastes da Bíblia, eu até digo, o pessoal pode conferir. Aí, você que é evangélico, ele está na Bíblia. Pode ir lá, Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. O pregador da Bíblia, que era o sábio Salomão, sob pseudônimo, dizia que na hora da morte, Rosana, romperia o cordão de prata e o espírito subiria ao céu, o corpo desceria à terra, significando que havia um elo que unia espírito e matéria. Capítulo 12 do Eclesiastes, versículos 6 e 7. Posteriormente, os ocultistas, ao longo da história, em homenagem ao pregador, também mantiveram essa expressão cordão de prata. Por que cordão de prata? Porque cordão é algo que liga duas partes, o espírito e a matéria. Por que prata? Porque aquilo é feito de energia e lembrava o brilho da prata. Então, por metáfora, cordão de prata não é uma corda de metal, mas um feixe de energia. Feixe de luz, um feixe de luz que interliga o espírito à matéria. E o que dissolve esse feixe de luz é a morte do corpo. Isso não tem a ver com a saída, mas com o tempo de vida e as coisas da matéria. Veja, não é a saída que causa a morte, é a morte que vai causar a saída final. Então, muita gente, por não saber disso, ficava com medo assim, Rosana. E se eu saísse e entrar um outro espírito no meu corpo? E se esse cordão de prata se romper, como é que eu faço? Isso não acontece, a não ser no momento da morte, que não tem a ver com a saída do corpo. Eu costumo brincar, Rosana, sair do corpo não te mata, mas estar dentro de um corpo acaba matando a gente. Porque desde o momento que você entrou num corpo, um dia você vai ter que sair. O que nasceu, um dia morre. É lei da natureza. Então, o que vai fazer a gente um dia desencarnar é o fato da gente estar dentro da matéria e um dia ser obrigado a sair. Isso é uma lei da natureza, igual gravidade, a rotação da Terra e todas as leis da natureza. Nasceu,
cresceu, eventualmente um dia a gente vai. Só que pelo medo das pessoas de encarar esses temas, fica todo mundo olhando isso e todo mundo perdendo gente e não lidando bem, e toda hora. Então, viver vira uma perda, toda hora é a dor de alguém indo. Por isso, a gente precisa estudar essas coisas E aí eu vou para mostrar entender aqui, esse ó. processo. Foi por isso que você me chamou aqui, para eu ouvir isso? Eu chamei por intuição. Olha aqui, falando de vida pós-morte com Wagner Borges, pela editora Luz da Serra. Olha aqui, vocês estão vendo aqui? Eu preciso Dá pra muito olhar? ler. Saiu uma edição nova, mudaram a capa, mas o livro é o mesmo. O livro é o mesmo? Editora Luz Tem da Serra. também falando de espiritualidade. O Wagner faz palestra pelo mundo todo, mas é meu amigo desde que eu abri o Dimensões no A ano gente 2000. é parceiro há mais de 20 anos, né, Talvez de Rosana? vidas passadas Talvez também. até a gente tenha uma sintonia tão legal. Eu sempre falo, Lídia, que o Wagner me deixou em paz, porque coisas que a gente não entende, que as religiões não explicam direito, porque cada religião leva para um lado. Vamos falar um pouquinho aqui, até porque a Lídia há pouco tempo perdeu um grande amigo, e muitas pessoas perdem amigos, familiares, amores, né? Quando uma pessoa perde um grande amigo, no caso da Lídia foi o Fábio Arruda, qual o melhor... lógico que tem o mês do luto que a gente fala nas Sim. religiões, mas como podemos ajudar a pessoa que se foi repentinamente? E que bom que você está aqui hoje, porque a gente tinha escolhido esse tema, nem sabia que você vinha para cá hoje, então que legal que você está aqui. É o seguinte, Estou impressionado. qualquer ente querido da gente que parte causa um impacto grande, né? Uma rachadura no coração da gente. O que acontece? É inevitável que em algum momento todos nós partimos. Não tem nada de tétrico, isso chama-se natureza. A maneira como a gente olha isso, o que a gente percebe? Laços de amor são laços de energia, Rosana. Tudo é energia. Uma pessoa parte, a outra ficou, mas os laços de sentimento perduram. Então, uma pessoa aqui, se ela quiser passar algo bom para quem passou lá, emana pensamento e sentimento legal. Tipo assim, olha, Fabão, tô te mandando um abraço. Veja, não é aquela coisa, ei, você tá morto, eu tô te botando flor no teu túmulo. Não. Tô te mandando um abração, cara. Te amo. Tomara que você esteja fazendo festa aí do outro lado. Olha que legal esse tipo de abordagem que fala de vida após a morte, mas de uma condição humana. Isso independe de religião. É tipo assim, você tá aí, eu queria que você estivesse aqui, mas como o universo te levou para outro lugar, tomara que você esteja fazendo felizes outras pessoas aí que eu sei que você tá bem. Recebe um abraço. Então, isso dá uma diferença na maneira como... Não tira a saudade. Mas, Rosana, a saudade tem que existir aqui. Isso, porque a gente tem a filosofia espírita, que você estudou muitos anos, eu estudei também os 3 livros, né, da mediunidade, até da tradução de Herculano Pires. O que eu queria saber é qual o melhor caminho para ajudar quem se foi de repente e talvez nem saiba que foi. Ele pode ficar por aqui. Isso Então, pode acontecer. Explica um pouco como nós podemos ajudar para a evolução deste ser, ter consciência que ele tem que seguir em frente para poder evoluir e depois ter uma escolha, se reencarna ou não reencarna. Isso é legal. Porque a pessoa que passa, Rosana, ela não deixou de ser pessoa. É a pessoa que a gente ama apenas fora do corpo. Só que o entendimento da pessoa em relação à passagem dela varia de pessoa para pessoa. Tem gente que assim que desencarna abre uma luz, vupt, já passou para outro plano. E tem gente que fica agarrada aqui com picuinha mental e coisas ou apegos muito grandes. Preocupações, coisas inacabadas. Então, a coisa que mais preocupa um espírito são as pessoas que ficaram. Como que elas estão, como que vão ficar. Então, a forma de você ajudar a pessoa é, olha, tô te mandando uma luz, uma energia, uma prece, alguma coisa que a pessoa queira mandar, e gostaria muito que você seguisse seu caminho numa luz, que você fosse feliz. O pensamento é a força mais poderosa que nós temos. De conexão. De conexão. E outra, o pensamento, não apenas o intelecto, saindo daqui. Do coração. O pensamento com o sentimento. Para você mandar algo para alguém, não pode ser um conhecimento só. Olha, você aí, não, tem que ser algo de coração. Ó, tô te mandando um abração, sabe? Tomara que tudo role legal e eu desejo que um poder maior leve você para ser feliz em outro plano. Porque existe outra vida. Existe outra vida. Você que sai do corpo toda hora, olha, você viu planos. Vi muita gente que eu conheci aqui viva do lado de lá. E a maior surpresa que eu tive, Rosana, é que o plano espiritual é feito de pessoas.
não é feito de bolinha de gás. Eles são uma faixa de luz. Não, eu tenho visto pessoas do lado de lá que seguem a vida do lado de lá e, é claro, o corpo energético delas não é o corpo humano. Então, ele é dotado de alta plasticidade. À medida que o ser vai avançando, a forma vai ficando mais energética. Mas enquanto o ser se lembra da forma humana, ele mantém aquilo. Isso não é tão importante. O importante é o grau de consciência que a pessoa tem. Por exemplo, imagina o Fabão do lado de lá. Eu estou chamando de Fabão, nem conhecia, que é o jeito que vocês chamaram. Imagina que o Fabão estivesse vendo você do lado de lá. O que ele diria para você? Olha, do mesmo jeito que você está me mandando um pensamento legal, eu estou te mandando um pensamento legal para você fazer o melhor que você sabe fazer aí embaixo. Você é empresária, gera recursos, gera emprego, gera vida, continua fazendo isso. Seria um recado natural de um amigo do lado de lá para cá. Então, o lance, Rosana, é daqui para lá e de lá para cá. Ó, tô te mandando um abraço, uma luz, cara. E do lado de lá, se essa pessoa tá legal, que ela fala, e eu tô te mandando uma luz daqui e eventualmente a gente vai se encontrar. Eu vou seguir a vida aqui, segue a vida aí e vamos ser felizes nós dois. A gente faz muitas perguntas até para Seishonoye, tem o Feng Shui e todas essas outras atitudes. Quando uma pessoa vai embora, por exemplo, uma mãe perdeu um filho. Aí aquela mãe faz daquele filho, por exemplo, o quarto, um templo do jeito que o filho deixou por anos. Isso ajuda ou prejudica? Não ajuda. E de repente, não é nem o filho que está sendo prejudicado, porque a pessoa desperta, vai. Mas a mãe fica paralisada no tempo com a memória do filho. Então, a melhor forma que eu vejo e que eu vi e que me informaram espiritualmente para você homenagear alguém é colocar energia em movimento em nome desse alguém. Então, por exemplo, em lugar de eu manter as coisas paradas, doar para uma instituição de caridade onde a roupa que a pessoa vestia possa vestir outra. Sabe? Doar o livro dela para que aquilo circule em nome dela. Por exemplo, se eu tivesse recurso, quisesse homenagear alguém que partiu, eu ajudaria uma instituição de caridade em nome da pessoa que partiu. Quer dizer, entendi. eu transformo a saudade em ação viva. Então é melhor do que eu manter o ambiente parado. Agora, eu entendo a dor das pessoas, a memória. O que eu estou querendo dizer, energia é movimento, é vida. Quando você paralisa a sua energia, a sua vida também paralisa, porque você não consegue escapar desse núcleo que você paralisou. Você precisa abrir e fluir, voltar a viver. Então, por exemplo, você imagina uma música que um casal gostava e o casal falava, essa é a nossa trilha sonora. Um dia esse casal se separa e aí uma das duas pessoas fala assim, nunca mais eu escuto essa música. Só que a música não era do casal, a música toca outros casais. A música não é dos dois. Por que eles pararam de escutar a música? Porque achava que a música era dos dois. E a música é da vida. Então, eu continuaria a ouvir a música, apenas não associando com a pessoa que não está mais comigo. Agora, a música é a música. Conclusão, a vida, é muito maior do que o que eu sinto, você, ela ou qualquer um. Nós precisamos fluir no fluxo da vida. E a vida chama para o movimento e não para manter algo parado. Lídia, uma pergunta. Você tem uma pergunta para ele? Pode fazer qualquer pergunta. Eu achei incrível, assim, vocês abrirem e falando como é difícil lidar com a partida de pessoas que a gente gosta, com a morte, né, das pessoas que a gente gosta. Tô chocada, porque eu quando posto no meu Instagram, quando eu falo sobre isso, eu escrevo exatamente isso. Eu não sei lidar com a morte. E aí eu tô vendo aqui os livros dele falando de vida após a morte, falando de espiritualidade. Wagner, eu tô chocada, né? Chocada no bom sentido, tá, gente? Ninguém sabe lidar com a morte, porque Não, você sabe. Então, mas alguém eu vim aqui aprender. Alguém que estuda um pouquinho a parte espiritual, seja lá em que caminho for, ela aprende a lidar com isso pela própria estrutura do conhecimento. Agora, sempre lembrando, Rosana, conhecimento aqui, ele não pode ser só intelectualizado. Ele tem que vir para cá. Nós temos que unir inteligência e coração. Se você só está me ouvindo, ele está falando conhecimento na cabeça. Isso. E tem que vir para o coração. Senão ficar só um poço de intelecto e a pessoa fria e não sabe lidar com as relações humanas. Então, veja, saudade aqui sempre vai existir. Nós não somos robôs. Mas aqui o entendimento permite tirar a treva da ideia daquilo. A saudade vai existir, mas não mais o luto daquilo.
porque simplesmente você jogou clarão de consciência onde havia escuridão. Eu assisto muito, Lídia, se você, não sei se já assistiu, O Nosso Lar, o primeiro filme que eu gostei Muito bom. Eu respeito os 2 filmes, Nosso Lar 2 também. Mas quando eu assisti O Nosso Lar e também a peça Violetas na Janela, eu me identifiquei demais, porque muitas das cenas que ali estão são as cenas que eu vejo quando eu saio do corpo. Eu também. É verdade. Então, o roteiro, eu sempre falo, se você perdeu alguém, se você está com saudades de um familiar, como eu falo, qualquer pessoa querida que se foi, assiste Violetas na Janela ou leia, O né? Violetas na Janela é a história da Patrícia, é a psicografia da Vera Lúcia Marinzec, Isso. né? Um trabalho muito bonito. E o Nosso Lar todo mundo conhece, né? A série do André Luiz através do Chico Xavier. E o Nosso Lar mostra as cidades extrafísicas. E foi muito interessante porque antes de eu conhecer o Wagner, antes de eu ter o programa, antes dos anos 2000, eu tive uma visão, né? Eu acho que agora eu saí do corpo, porque eu achava que era sonho. E uma tia falecida minha mostrou uma rua, uma casa. Eu lembro que eu flutuava e ela vinha me mostrando. Ela falou: e aqui é onde a sua mãe vai ficar. E tinha 2 senhoras, elas me cumprimentaram, tudo bem? Aí eu saí e voltei. Passaram acho que uns 6 meses, 1 ano, minha mãe faleceu. Então, não vamos dizer, não é algo fantasioso o plano espiritual. Não é religioso, é fato. Fato. É que antigamente, Rosana, quando alguém imaginava um plano espiritual, imaginava um negócio sem forma, o infinito. A literatura do André Luiz pelo Chico Xavier, e não só ele, porque muita gente pensa que é só ali, existem autores ingleses e americanos também com a mesma informação, antes até do André Luiz, né? Estruturas energéticas plasmadas, porque tipo assim, Rosana, a pessoa desencarna, não entra no infinito, ela ainda é ela mesma. Então, como ela tem a mentalidade de um ser humano ainda, criaram-se estruturas energéticas que lembram comunidades daqui, só que do lado de lá. Para você poder se adaptar, E se adaptando gradualmente. Agora, o destino da gente é a consciência cósmica, o sem forma, mas até lá a gente tem um longo caminho. Então, após a morte, existem estruturas plasmadas energeticamente para que a pessoa se adapte do jeito dela e lentamente ela vai progredindo, tomando consciência até planos mais altos. Hoje em dia a pessoa pode, com todo respeito à filosofia espírita, né, mas existem muitos estudos que provam que a pessoa que desencarnou, Lídia, pode estar no próprio enterro ou na própria missa. Sim, e são muitos relatos disso no mundo inteiro, porque se pensa que isso é uma coisa dentro da área espiritual, é mais humano do que se pensa. Existem relatos disso em todas as tradições, e até uma cultura popular, olha, tem um encosto ali, vira uma coisa popular. Existem espíritos que ficam presos ao próprio corpo humano, não é dentro, mas a ideia de que ele é o corpo. Onde o corpo vai, ele vai. Então, se o corpo vai para o cemitério, ele vai, a referência dele é o corpo. Nunca houve para essa pessoa em vida algo que não fosse ela, o ego dela e o corpo. Então, não há uma noção de algo a mais. Mas a pessoa, por que ela fica presa? Quer dizer, a luz que mostram nos filmes, a pessoa se foi, aí vai a luz. Não é a luz que vem toda hora, depende da consciência do espírito. Vamos dar um exemplo. Mas aonde que nós que ficamos podemos ajudar esse espírito a ter vontade de ir para uma dimensão extrafísica, para dar continuidade à evolução dele, através da nossa oração para ele? E a oração ajuda muito, mas isso também depende da maneira como a pessoa faz. Tem gente que faz oração de coração, como diria Jesus, em espírito e verdade. Tem gente que fica repetindo coisa só na mente. 1 milhão de vezes, isso não é prece, é repetição mental. Decorado, Tem sem sentimento. Algo com sentimento que brota, alcança o infinito. Preces ajudam nesse sentido, porque elas levam energia. E por que energia, Rosana? Aqui está a Lígia. Ali está o plano espiritual. Então, alguém de lá, se vai passar uma energia para ela, a energia atravessa ela, porque a pessoa está em outro plano. Você sendo uma médium, de lá passa por você e de você vem para cá, porque modulou a energia através de outra pessoa. Modulou a energia, e é a nossa função muitas vezes, a nossa né? função. Então, alguém que estiver preso nesse plano, seres de luz atravessam eles, então eles usam a gente. Então, na hora que você faz uma prece ou uma energia, essa energia que é liberada, aqueles espíritos modulam, projeta, abre um túnel de luz e passa a pessoa. Por isso, Lídia, que e o Wagner foi meu terapeuta nessa área, porque eu passava a ver certos acontecimentos
E depois eu vi acontecendo na TV. Eu falei, puxa, por que eu não vi isso antes? Ela falou, não, você estava lá sendo uma ponte, por exemplo, um desastre aéreo, Exatamente. ou a morte de um determinado personagem aí que eu não posso falar, mas eu vi como aconteceu, eu vi exatamente tudo. Então, alguns médios têm que é a ponte para poder passar. Por exemplo, hoje aqui, talvez, nós estamos sendo a ponte para o próprio amigo seu poder tomar conhecimento da evolução. E se não for ele, alguém também nessa situação. Agora, Rosana... Nós estamos ajudando Eu pessoas. vou te falar, eu tô com o corpo super amortecido nesse momento. É? Tô. Então. A gente estava conversando aqui antes, eu vou falar Tô porque... mole que você não tem, né? Antes da gente começar, pessoal, aqui nos bastidores, eu e a Rosana conversando, Nossa, e assim que eu cheguei, eu percebi algo ali na entrada. E a Rosana também percebeu, a gente conversou. E aí, quando a gente entrou aqui, eu falei para a Rosana, depois falei para ela também. Tinham mãos invisíveis aplicando passes aqui, preparando o ambiente dentro do gente, estúdio. dentro do estúdio, para ficar uma atmosfera bonita, bacana. Porque, Rosana, a gente não tem noção de infinito. De repente, a energia que a gente está lidando aqui, esses temas, podem estar mudando a consciência de uma pessoa que está sofrendo agora. E soltando alguém que está preso e que esteja ouvindo junto da pessoa. Então, a gente acaba sendo o veículo de algo muito maior, que nós somos pequenininhos, mas a espiritualidade é enorme. Mas, às vezes, precisa do pequenininho para ancorar algo aqui para o outro pequenininho. Todo mundo tem uma missão, Lídia. É isso. Todo mundo tem. E você viu, hoje foi um... E eu falei, hoje eu vou lá. Aconteceu tudo. E eu falei, Tentaram impedir de você vir, né? Mas nós somos teimosos, né, Wagner? Eu também. Então a gente fala assim, não, tem que vir. Quando você falou, acho que eu não vou. Você viu 2 mensagens apagadas? Eu vi, acho que eu não vou, mas depois você vou. Aí eu apaguei. Quem sabe seus mentores espirituais, seu pai, né, que era um grande mentor seu, né? Ele fala assim, vai filha, vai lá filha, lá do plano, fica te intuindo, existe isso? Existe, e depois eu vou mandar um livro para você por PDF, vou mandar pela Rosana, no WhatsApp você passa para ela, leia ali, vai te fazer um bem danado. Eu vou ler os 3. E o melhor, né? Nós não estamos doutrinando ninguém na linha X ou linha Y, nós estamos falando de algo a verdade. Espiritual no sentido aberto. E assim é que é legal, porque quem está assistindo a gente tem pessoas de áreas diferentes. Então, o que unifica tudo isso? A ideia da consciência além da matéria, a vida segue e a gente precisa seguir. Segue eles lá, segue a gente aqui. Wagner, você não conheceu o meu amigo, o Fábio, mas na segunda-feira, eu fazia, toda segunda-feira eu fazia uma live com ele, né? E na segunda a gente acabou de gravar e ele virou para mim, para todo mundo que estava lá, tinha uma pequena equipe, ele falou, gente, eu queria falar uma coisa para vocês, tal. Amiga, eu não quero viver mais um ano. Eu quero morrer antes dos 55. Aí eu olhei para ele e falei, quer ficar quieto? Fica quieto, para de falar besteira, para de falar essas coisas. Você tá louco? Como é que eu vou fazer sem você? Pra quem que eu vou ligar? Pra você vai dar roupa? Pra quê? Fica quieto. Tem um monte de... né? Pra morrer. Fica quieto que você não pode. Vamos comer. Vamos comer, põe aí coisa pra mim. Para de falar besteira. Eu estou te avisando. Você acha que ele estava com uma intuição? Intuição, às vezes a gente tem essa intuição antes. E outra, a pessoa não quer morrer, não é nada disso. É simplesmente uma percepção de que o tempo dela está chegando. É uma percepção, é uma percepção não é dela que ele mesma. queria, ele estava não é que ele percebendo. queria, tá percebendo. É uma percepção assim que ele não sabia explicar. Exatamente. Que ele estava sentindo alguma coisa e que talvez... Eu não dei bom. Mas isso não tem nada a ver. Às vezes nem ele mesmo sabia exatamente. Alguém de fora não poderia também perceber. Então... E deixa eu perguntar, às vezes em alguns filmes, né? Ele falava que ele não queria ficar velho, que ele não queria. Isso era uma percepção dele, ele já sabia que não ia ficar. Assim, ele antes de encarnar, ele fez um tinha acordo. Feito programação. A gente eu ia fazer essa pergunta. É isso. A gente faz uma programação antes de... Deixa eu dar um exemplo. O meu pai desencarnou com 93 anos, isso em abril. Eu já vi meu pai 3 vezes. Que legal. 3 vezes. E o meu pai, quando a minha mãe desencarnou, ele não queria ficar mais junto. Ficar aqui, porque eles ficaram 50 anos juntos. Só que o corpo dele estava forte. Ele passou os últimos anos sozinho,
né? Eu acho que pagava uma pessoa para tomar conta dele. E ele sempre, igual um tatu, ficou para dentro, assim, isolado. Se fechou. Aí, numa experiência fora do corpo, um mentor espiritual falou assim para mim: o teu pai, com os mentores dele, programou uma vivência muito longa na matéria. E ele, antes de descer, já sabia que os últimos anos ele ficaria sozinho. Eu falei: por que isso? Ele mesmo escolheu, ele precisava ficar com ele mesmo. Olha. Então, a experiência dele era prolongada por uma questão dele mesmo. Quando ele voltou para o outro plano, ele pegou isso como uma experiência. Ele precisava desses anos sozinho, por algo Escolha dentro dele mesmo. Por isso já estava no projeto. Já no caso do seu amigo era outra coisa. O cara, projeto, ó, eu não quero ficar lá tanto tempo. O cara deve Mas ter, eu vou encarnar. né? Vou encarnar, fazer algo legal e depois vocês me puxam de volta. A experiência que você tem, Wagner, sobre ver pessoas que já se foram, né? Por exemplo, eu às vezes vejo espíritos, mas que não tem relação comigo. Então, eu já vi um espírito de uma aeromoça atrás de outra aeromoça num voo. Já vi crianças sentadas assim, até era uma noite, eu estava voltando de Portugal e tinha pego fogo de um prédio lá naquela época, antes da pandemia. E eu fiquei muito sintonizada olhando aquele prédio, olhava lá, ninguém conseguia chegar lá em cima. Eu falei, meu Deus, se tiver criança lá em cima, porque eu sempre me preocupo com criança. Aí eu pego, bom, passou o dia, continuei meu turismo, estava voltando para o Brasil. É sempre assim, na meia luz que eu vejo. Eu não vejo aqui, ó, branquinho, essa luz de estúdio eu não vejo. Mas na meia luz. Aí viram para um lado, viram para o outro, estava sem sono no avião. Quando eu viro assim, 2 crianças sentadas no corredor. Eu falei, mas cadê a mãe dessas crianças? Vão se machucar ali. De Mas repente, uma olhou para mim, a outra olhou e a outra estava com o rostinho queimado. Aconteceu. E aí ela desmanchou. Esse espírito, acho que é porque eu foquei o olho, Sim, aí sim. meu terceiro olho não estava mais Isso, vendo, né? exatamente. Então, assim, não necessariamente eu vejo parentes meus. 99% do que a gente vê não tem relação com a É. gente, tem relação com a vida. E o lance da tua visão espiritual, Rosana, por que na meia-luz? Porque os olhos da gente levam a atenção para fora. Então, as ondas cerebrais, elas ficam na vigília, né? Os movimentos do mundo. Quando você está na meia-luz e amortece, os olhos tendem o cérebro entra em ondas alfa e o chakra frontal abre. Você começa a ver algo paralelo, que é a clarividência. É uma dimensão paralela? E aí, quando você tenta focar, aí você foca para cá, diminui aqui, você só vai ver a reflexão da luz nos objetos. E por que quando eu vejo algo, eu que estou naquele lugar, ou aquele espírito está ali, ou é a visão que eu estou vendo outra dimensão? Não, normalmente, na maioria das vezes, estão ali no campo energético do local. Apenas a gente não vê porque não rebate luz. Mas às vezes você vai ver algo à distância que está em outro plano. Então tem as duas coisas. Por exemplo, você está aqui e viu algo aqui, espacialmente aqui. E de repente você está aqui e viu algo lá. O chakra frontal, a noção de 3 dimensões não existe. Você vê a distância de lado, inclusive sem se virar. E quando a gente vê escrito na parede, desenhos escritos, eu estou o que eu estou vendo? O que está ali? Ou estou vendo outra dimensão? Ou uma memória de onde eu estive em corpo astral? Pode ser todas as possibilidades. Por exemplo, difícil. Aconteceu muitas vezes comigo de eu estar ali cochilando, né? Meio a meio aqui, e de repente aparecesse por cima de mim uma espécie de tela, display, e palavras escritas, inclusive em outros idiomas. Só que eu entendia tudo intuitivamente. Outras vezes eu estava aqui e plasmava lá em outro plano uma tela e eu sabia que não era somente eu que estava vendo, mas pessoas de outros lugares também. Então ela pode ser aqui, você pode sair do corpo durante o sono, ter visto algo lá. Quando eu voltei, encaixou, o cérebro misturou, você acorda, parece que está ali. Então todas essas possibilidades existem. Lídia, alguma pergunta sobre sonhos? Você sabe que eu sonho muito com meu pai até hoje. E quando eu acordo, eu tenho a sensação que não é sonho, mas que eu fui trabalhar com ele, que eu estive com ele, que eu conversei com ele, você fala, né, que ele é meu mentor, que eu tirei as minhas dúvidas com ele. E isso de ver telas, de ver... Eu fiz coisas com ele, eu estudei coisas com ele. Às vezes eu lembro, Rosana, eu vou em escritórios com ele, que não são aqui, mas que eu sei que existem.
É vivência, Wagner? Isso são saídas do corpo, a maioria. Na hora que ela encaixa, o cérebro mistura, parece sonho. Isso é hiper comum. Agora, por exemplo, tem um parâmetro que você pode separar, Lígia. Um sonho, ele é virtual, Rosana. Ele ocorre na mente, você acorda, aquilo some, né? Não é o real. Eu tô com ele. Então, veja, um sonho, ele não te dá um impacto, né? Porque ele é virtual e dilui. Uma experiência real, Rosana, que você teve, abraçou alguém, há um contato emocional e energético. Você cai dentro do corpo, o cérebro produz um sonho, mas aqui dentro fica a sensação da pessoa. Você teve essa sensação de estar com seu pai? Porque parece um sonho, mas há uma sensação de um encontro, como um encontro real. Quando é só sonho... Eu matei saudade, sabe? Então, quando é só sonho, dilui muito rápido, porque é virtual. Agora, quando é algo real que parece sonho, a sensação de algo real fica. É como se você tivesse tocado ele, conversado com ele. Há uma vivacidade nisso. Então, acredito que o que você está tendo são experiências lá e na volta parece sonho. É algo que eu consigo durante o dia, quando eu estou muito com saudades dele e tal, eu consigo reviver isso. Então, se revive com tal intensidade, é porque deu impacto emocional, não é sonho. Então, você esteve com ele. Sim. Com certeza, porque se é um sonho, não dá esse impacto, Rosana. Eu tenho uma prima que trabalha comigo, e um dia ela entrou na minha sala, e eu tenho todas as fotos da Hebe, assim, né? A Hebe é muito também... Eu converso com a Hebe, e ela falou que ela entrou, que eu estava tão concentrada, e que eu estava conversando. Ela falou, eu entrei. Porque ela ficou em cima, assim, as fotos. Ela falou, você estava tão concentrada conversando com a Hebe. Eu estava falando com a Hebe. Mas, Hebe... eu estava em reunião. Eu estava em reunião com ela. Olha que impressionante. E aí ela entrou, ela esperou um pouco. Ela esperou. Ela ouviu. Eu dei uma discutida lá com a Hebe, porque eu falei, poxa, tal. E aí, uma certa hora, ela achou melhor interromper. E ela, Lídia. Para você voltar para a consciência. A Lídia, pelo jeito, é meio médium, viu? Meio não, acho que é inteira. Acho que ela é inteira. A Lídia é média espontânea, que tá se encontrando, e da hora que ela começar a ler alguma coisa e focar, aí que vai acontecer mais coisas. Começar uma fase boa para você nessa área. Eu tive uma vez, um padre, o padre Lauro Trevisan. Ela era muito bom, eu li vários livros dele. Ele marcou muito a minha vida. E ele me ensinou muita coisa, assim, que uma vez eu tive um problema de vesícula e eu fazia laparoscopia? Não, imagina, com a minha mão. Eu meditava e todas as noites eu punha a mão na minha vesícula e eu rezava e minha mão fervia. Sim. Eu sei que minha vesícula ficou maravilhosa. Tava dando autopasse, na verdade. E eu fazia tudo do padre Lauro Trevisan. O padre Lauro Trevisan ajudou muita gente, era muito positivo o trabalho dele de mentalização, Sim. de força e confiança. Eu era adolescente e li os livros dele, eu sempre li de tudo, de todas as áreas, né? E fiz muitos cursos com ele. Que legal a gente poder reconhecer o trabalho de alguém, independentemente da linha dela, de qualquer coisa. Mente aberta, o que é bom, não interessa que linha que ela tá, o que é ruim, é ruim. É isso aí. Eu queria saber o seguinte... Quando você sai do corpo atualmente, e aí agora conhecimento também é importante. O que você tem visto sobre o nosso planeta, sobre o que está acontecendo hoje em dia, os problemas do clima e tudo mais? O que você tem sido orientado? Sim, olha só, Rosana, eu vi na semana passada, foi uma visão importante. Nós estamos com 2 guerras em andamento no mundo, Ucrânia e Rússia, Israel lá com o Hamas e tal, e todas essas queimadas e a poluição, a devastação da natureza, que é uma coisa horrorosa. O que acontece? A humanidade como um todo libera formas mentais do que todo mundo está pensando, e a questão ambiental é preocupação mundial hoje, então muita gente pensa e repercute isso. A televisão leva a notícia, a internet, o celular, tudo muito rápido. Então, numa saída do corpo, parecia que o próprio céu estava em chamas. O céu, o espaço nosso aqui, e não eram chamas físicas. O que é isso? A ideia das queimadas aqui, projetada mentalmente pelo medo de que aquilo se propague, o aquecimento global, como se houvesse chamas nas formas mentais
da humanidade. Agora, o mais importante, Rosana, muita gente na área espiritual raciocinou assim: seres das trevas devem estar arquitetando isso para influenciar para o mundo e tal. Rosana, um ser das trevas que eu vi, e foi impressionante isso, ele falou para mim o seguinte: nós não temos nada a ver com isso, isso é a própria loucura da humanidade. Nós queremos que a humanidade sobreviva, porque senão a gente vai drenar a energia de onde? Nós não temos culpa, não queremos destruição de nada. Queremos uma humanidade ignorante, que é outra coisa. Mas a devastação da natureza são os próprios homens encarnados. Dos seres humanos os seres mesmo. humanos. Então, o que me preocupa no momento é isso aqui, porque normalmente se reflete aqui também. E a gente está vivendo uma época de grande vazio interior, porque as redes sociais, a comunicação, elas são só externas, mas o vazio de dentro ele aumentou. Então, um conteúdo espiritual que alguém buscar, dá um preenchimento a ela para contrabalançar, para atravessar essa loucura. Tudo isso vai passar, é fase da humanidade. Vai, porque a gente aprende no erro também. Dá essa esperança. Vai. Tá? Por favor, o próprio ser Nós humano, vamos ver isso? vamos, até por egoísmo, o próprio ser humano acaba reflorestando e mudando as coisas. E o planeta se regenera. A raça humana um dia pode até sair daqui, mas o planeta fica até o tempo que tiver, o sol, o teu tempo, e vai melhorar. Eu sigo um canal de sustentabilidade, acho que é IBS. Depois até te mando para você. Eu printei a foto. O Saara teve 500% a mais de umidade e está com vegetação. É incrível. O Saara, deserto do Saara, está com vegetação verde. Vem de encontro ao que você está falando. Então, essa mudança climática e o mundo... Aí eu até pensei uma coisa engraçada, né? Como o mundo dá voltas, né? Então, outros locais estão ficando desérticos e o Saara vai começar a ter vegetação. Mas eu não quis te interromper. Depois eu gostaria de falar sobre o meio ambiente. Então, isso aí é a preocupação de todo mundo. Então, o que acontece? Cria-se formas mentais muito pesadas que, descendo sobre a humanidade, causam um peso aqui. E aí as pessoas começam a sentir um monte de coisa e falam assim: hoje eu tô pesado, não sei por quê. Não sei, eu tô estranho. Não é nem algo espiritual, é a própria repercussão humana achatando e criando Wagner, compressão. mas assim, a gente tem muitos grupos espiritualistas que estão fazendo um trabalho brilhante. O pouco que eu posso fazer aqui no podcast, esses anos todos na TV, nos meus livros. Agora, tem algumas religiões que se tornaram extremamente comerciais? Sim, isso no mundo inteiro, no Oriente e no Ocidente. Por exemplo, é veiculado hoje em dia uma prosperidade só material, né? E gente com carrão e prédio de luxo se suicidando. Porque você pode ter um monte de coisa e não tiver nada dentro, tá ferrado. Como é que era o ensinamento de Jesus? O que adianta a pessoa ganhar o mundo se ela perder a alma? Então, a prosperidade externa precisa existir, mas a partir de uma prosperidade interna. Ser feliz também é ser próspero, né? Porque você pode ter um monte de coisa fora e estar infeliz dentro. Então, você acha que as religiões deviam trabalhar mais o desenvolvimento emocional da pessoa? Também. E para poder, tudo bem falar em prosperidade, sim, né? Como mas os cultos que tem. Conteúdo equilibrado, porque senão fica parecendo que prosperidade é só os objetos daqui e não prioriza a consciência que tem pensamento e emoção, que continua vazia por dentro. E o tempo inteiro adquirindo coisa, e o vazio continua. Senão, Rosana, você não teria pessoa de sucesso se matando. O sucesso está ali. Supostamente ela está próspera, só que dentro está uma miséria. Então, prosperidade chama-se equilíbrio, né? Mesmo que você não tenha algo fora, se já tiver algo dentro, é valor. Então, mas você acredita na volta de Jesus ou na volta da energia crística? Olha, eu acho que isso é tudo estado de consciência. Eu acho que essa energia nunca saiu. A gente é que ficou tapado para percebê-la. E não acredito numa volta de Jesus no sentido físico. Porque Jesus, para mim, não era um cara barbudo há 2000 anos. Jesus, para mim, é um cara cheio de amor, luz e ensinamento. Se Jesus chegasse aqui para nós, não chegaria como uma divindade. Sentaria aqui do lado como o melhor amigo da gente e fala: vamos conversar? E conte-me as coisas. Ou pode ser uma Madre Teresa de Calcutá. Ou a qualquer em forma de uma Madre Teresa de Calcutá. Ele pode dividir as energias dele também. Isso, sempre num lance de energia e proximidade. É que fizeram a imagem de Jesus muito distante,
do ser humano. Pode ser que ele existiu assim também, não e- é? E Mas depois ele ele voltou existiu, como a é. Madre Teresa de Calcutá e pode Não, voltar. e outra, é tudo uma energia só, e na verdade muitas pessoas aqui podem canalizar tudo isso, seja Chico Xavier, Madre Teresa, Padre João Lauro Paulo Trevisan, II. eles podem canalizar toda essa força crística e trazer para cá. Agora, por que eu Como no lembrei do Oriente, Padre o Lauro, Buda, né? Trevisan. como o Buda no Oriente, o Krishna, É. são consciências universais que aportam coisas boas para a gente. O lance é a sintonia. Passo a palavra para a Lídia. Eu gostei muito do que ele falou. Aliás, muito obrigada pela oportunidade, inclusive hoje desse encontro aqui. Ontem eu ouvi uma frase muito maravilhosa, vai de encontro ao que você falou. A nossa responsabilidade tem que ser do tamanho dos nossos privilégios. Perfeito. Eu entendi perfeitamente Perfeito. o que você falou. Todo mundo sabe o que eu faço na minha vida. Eu amo prosperidade, mas eu acho que a gente tem que... todo mundo tem que ser próspero. Isso. Para que o mundo seja melhor, todo mundo tem que ter dignidade. Quando você perguntou sobre religiões, a diferença das religiões e tal, eu queria contar duas coisas que eu vivi, que eu passo. Você me conhece, você sabe como eu trato as pessoas que trabalham comigo, como eu cuido das pessoas que trabalham comigo, desde que eu me conheço por gente e como empresária. A minha preocupação com os seres humanos, com a saúde, com a alimentação e no trato mesmo, né? Eu sou uma pessoa super rígida, eu exijo do outro, porque eu quero que eles cresçam. Eu quero mulheres corajosas comigo, eu quero pessoas que evoluam, eu não quero que elas não cresçam, mas eu quero saúde, eu quero que todo mundo tenha carro, eu quero que todo mundo tenha casa, eu quero que todo mundo próspero. Eu fui em 2 ambientes há pouco tempo e eu fiquei tão chocada, né? Falando, por exemplo, de religião. Então, eu fui numa casa super religiosa e aí eu saí lá fora e tinha assim... Ele tem policiais e tal, vigilantes que tomam conta lá. Ele virou e falou assim: mas como assim? Você acredita que um dia eu cheguei e essa pessoa, que esse policial, ou sei lá, vigilante, toma conta da minha casa? Imagina, ele estava na minha copa comendo. Eu fiquei parada. Rosana, você imagina pra mim a pessoa falar isso? Eu saí de um ambiente extremamente religioso, que não podia beber bebida alcoólica por causa da religião. E a pessoa que põe o corpo para tomar tiro, para proteger a família dele, não pode sentar à mesa para comer um prato de comida da copa. É isso que o Wagner falou, né? E são os Exatamente. valores, são os É uma noção valores. de valor, né? A prosperidade com conteúdo. Eu fiquei tão mexida com isso. Aí eu olhei para ele e falei: então, na minha casa, eles sentam na sala de jantar para comer comigo. E outra minha coisa, equipe, Lídia, eu faço a café da pessoa prega espiritualidade e não age. Exato. Como é que Então, é? assim, eu prefiro tomar um vinho tinto, dentro da minha qualquer religião, e tratar, porque todo mundo tem o mesmo estômago, e o mesmo intestino, e a mesma pele, é todo mundo igual. Mas, assim, as pessoas têm que se importar onde o caseiro mora. As pessoas A estrutura para as seus... As pessoas precisam se importar, Rosana. Você não pode ter uma casa de 20 milhões e... Você fica chocado. E aí, o seu caseiro... Aí você vai nessa casa, tipo, 15 dias por ano, e o teu caseiro mora num barraco que quando chove ele vai morrer soterrado. Não pode. Espero que você entenda o Então, lugar que eu eu tô entendi. falando. É o conteúdo que nós estamos falando, que Claro. a evolução da humanidade, o Wagner falou, a espiritualidade faz parte da prosperidade, mas é como você utiliza a sua prosperidade financeira em prol dos valores humanos. E ela está usando a prosperidade nesse sentido, né? E eu sou próspera, tá? Exato. E como empresária, ela gera emprego, ela gera recurso Isso. e ajuda o outro a fluir. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E que a verdadeira espiritualidade é a ação. Sim. Então, não é dogma espiritual, não é a cultura da espiritualidade. Porque, às vezes, a religião, para mim, é a expressão cultural de um povo para conectar com o sagrado. Mas só o conteúdo catedrático não é a verdadeira espiritualidade.
A verdadeira espiritualidade é ação. E é caráter, né? É. Porque sem caráter você não tem ação com caráter. E o lance todo, Rosana, não importa a religião de uma pessoa, o sexo, cultura ou cor de pele, importa o caráter dela, o que ela pensa, E nem a riqueza, que ela se é mais sente. rico ou menos Exatamente, rico. é o que ela faz. Eu falo uma coisa que às vezes estudantes espirituais se chocam. Mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Porque o importante é a atitude. Adorei essa frase. É caráter. Anotava. O importante é o que você faz, o que você Verdade. pensa, o que você sente. Você tem pessoas que são céticas, materialistas, e que saem em São Paulo à noite para distribuir alimento para moradores de rua. Elas não acreditam em nada além, elas fazem isso porque simplesmente elas sentem isso. Essas pessoas são mais humanitárias. São mais espiritualizadas do que o outro que está só meditando em casa e não move uma palha para ajudar ninguém. Não ajuda Então, pra... espiritualidade não é lugar, não é doutrina, é estado de consciência, é caráter. Muito bem. Agora vamos no bate-bola final aí? Ok. Então vamos começar com a Lídia. Lídia, vamos fazer um bate-bola com você, rapidinho, tá? Um arrependimento. Se não tiver nenhum também, não faz mal. Não, tem vários. São muitos. Atual ou passado? São muitos. Não ter mais tempo, assim, para meus amigos e minha família. Uma saudade. Meu pai. Um sonho. Dignidade para todos. E se você escrevesse hoje a sua autobiografia, hoje, né? Você deve ter outros livros já e tudo mais. Para quem você dedicaria esse livro? Ai, pro meu pai. Muito bom, mentor Sim. seu mesmo, né, Wagner? Agora os bate-bola com Wagner, professor Wagner Borges. Vamos começar por uma saudade. Saudade de casa. Você não para de viajar, né? Saudade de casa. Eu tô viajando tanto que eu tenho. Olha, o pessoal fala, vou entrar de férias, vou viajar. Eu quero entrar de férias para ficar em casa. Um arrependimento. Muitos. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai caindo a ficha de um monte de coisa e são muitos arrependimentos, assim, não dá para falar é 1 milhão de arrependimentos e outra, ao mesmo tempo, 1 milhão de experiências que eu aprendi para melhorar errando. Então, um sonho. Um sonho de um mundo melhor, da forma que for possível e que Deus ilumine a humanidade para isso acontecer um dia. E o seu livro, para quem você dedicaria? Porque você tem tantos livros hoje sobre a sua autobiografia. Para quem seria dedicado? Olha, eu dedicaria para um grande mestre yogi do século XIX, Paramahansa Ramakrishna. Foi um grande mestre que me ajudou muito espiritualmente e eu dedicaria para ele. Então, eu gostaria de você dar um recado final e uma mensagem final sua também, Lídia. Você primeiro? Nada que é extremo é bom. Tentem cuidar dos seus, mas os seus à volta, não só sua família, mas aquela pessoa que está no seu dia a dia, que te serve, que faz o teu mundo melhor. Tente se colocar no lugar do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro, mas como se você fosse o outro, não na sua forma de ver. Não vai adiantar nada você se colocar no lugar do outro como se fosse você. Ajude sempre todos que você puder para resolver um pouquinho o mundo. Pense no lixo, enxergue a verdade e não deixe ninguém te mostrar o que acha. Você tem que achar as verdades do mundo. Gente, o planeta está precisando de ajuda. Isso é muito sério. Obrigada, Wagner. E é o que eu sempre gosto de falar, virou até um padrão, mas de nada adianta, pessoal, estudar qualquer tema espiritual se não for para ser feliz. E uma pessoa feliz não enche o saco, porque ela transborda naturalmente e acaba fazendo algo legal por isso. Então, ser feliz. Ser feliz. Se não for feliz, tem algo errado. Dentro da parte espiritual, sem isso eu estaria seco. É a minha grande alegria a parte espiritual. Bom, muito obrigada, Lídia. Muito obrigada, Wagner. Muito obrigada à equipe aqui do podcast. Eu quero dizer para vocês que sempre há tempo, como ele disse, de ser feliz. Sempre há tempo de amar, sempre há tempo de perdoar e sempre é tempo de dar tempo ao tempo. Até o próximo programa.